Boa noite. Do livro Seara dos Médiuns, Tua Parte. Reunião pública de 20/5/60, questão 233. Toda produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médio e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela de teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes. O campo dá notícias do lavrador. Por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exijas que ele forneça sozinho a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependam em qualquer construção, por mais simples que seja. Se entre os ingredientes de um bolo for adicionada pequena colher de cinza a dezenas de colheres outras, de material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando preparado num vaso de ouro. Paganini tocava numa corda só, mas a cravelha e o braço, o cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Tiziano pintava admiravelmente aos 99 anos de idade. Contudo, não dispensava paletas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Um técnico de eletricidade fará luz, banindo as trevas de qualquer parte. No entanto, necessitará de recursos com que possa captar, dinamizar, distribuir e reter a força. E não digas que apenas a má-fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Desleixo é crueldade em máscara diferente. Se um malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia para descarrilhar o comboio, ou se o guarda desprevenido esquece o calhau no trilho, o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada, traze prato limpo à beira da concha. Médiuns e mediunidades poderão prestar-te grandes favores, mas para que atuem com segurança e correção no serviço que te é necessário, precisam igualmente de segurança e correção na parte que te compete. Oremos ao Senhor da vida. Busquemos juntos a sintonia do amor, da criação, do belo. E imploramos ao Pai a presença do nosso Mestre Jesus, acalentando os nossos corações, muitas vezes sofridos, os nossos corações sedentos também de amor, de luz, de paz, de aconchego espiritual. E assim acreditando, Senhor, na presença do Mestre Jesus, representado pelos amigos espirituais que nos sustentam neste trabalho, é que pedimos sempre a sustentação espiritual para o nosso estudo, para o nosso intercâmbio com os amigos da espiritualidade, para que, ao final da reunião, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, possamos sair melhores do que aqui chegamos. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Bom, hoje é reunião prática, como sempre nós estamos fazendo uma pequena reflexão, e hoje é a Cida que vai conversar conosco, né? Todos vocês já conhecem, vai falar mesmo sobre humildade.
difícil, né, essa virtude. Eu penso que é a mais difícil, Cida. É. Você quer que eu ponha aqui? Não, eu prefiro assim. Eu prefiro assim. Boa noite. Como a Marlene falou, né, o tema humildade é muito difícil a gente trazer com a gente isso, né? A vivência da gente é muito difícil conquistar, né? Mas eu vou falar um pouquinho e eu acho que ao longo da nossa vida a gente vai passo a passo e a gente vai conseguindo. Então essa virtude, ela é distinção, ela é gentileza e principalmente autoconhecimento. Essa virtude não é associada à submissão, à pobreza ou inferioridade, né? Porque quando a gente fala humildade, todo mundo fala, sou submissa, eu sou inferior. Isso não quer dizer humildade, né? Pobreza também não quer dizer humildade. E só percebemos a nossa impotência nesses momentos porque o choque nos reconecta com a realidade e da dimensão do nosso tamanho. Às vezes, na nossa vida, a gente nem conhece o que é humildade, né? A gente nem sabe o que é isso. Mas, ao longo da nossa vida, a gente vai ter que conquistar o amor, né? O respeito. E cada dia a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. E às vezes na nossa vida, nós não damos muita importância à humildade, nós nem conhecemos. E às vezes precisa acontecer alguma coisa que nos sacode, né? Para aí eu pensar, sou impotente, não posso fazer nada, né? Então a gente cai na real. Eu não posso tudo, então eu tenho que ser humilde. A quem? A Deus. Porque eu faço um plano, mas Deus faz outro, né? Então, eu tenho que ser humilde a Deus. É difícil? É. Mas a gente consegue, né? E no dia a dia, uma pessoa humilde, ela é vista de forma equivocada. Como quem aceita tudo que os outros falam, quer dizer, quem abaixa a cabeça, aceita tudo que fala, acha que é humilde. Não é. Ou quando vemos uma pessoa de vestimenta simples, a gente tem esse costume de falar, nossa, aquela pessoa é tão humilde, né? Só porque ela veste aquela roupa. A gente tem esse costume de fazer o julgamento, né? E não é. O que a gente tem que ver? A essência da alma, a essência daquela pessoa. Não é na vestimenta, né? Às vezes tem tanta gente aí que tem dinheiro e se veste bem, e é humilde, é uma beleza, uma graça com a gente. Então, não é pela vestimenta que a gente conhece a pessoa, pela humildade, né? É preciso buscar o equilíbrio, nem a arrogância e nem a humilhação. A gente tem que ter equilíbrio nisso daí. E é difícil, eu coloquei outra vez, que é difícil praticar a humildade, porque queremos cada vez mais ter razão, mais sucesso, mais riqueza. Então, a gente não quer nem saber da humildade. Nós queremos aquilo que queremos, batemos o pé e só pensamos nisso, mas esquecemos da nossa humildade. E, às vezes, crises pessoais, financeiras, mortes, doenças, podem ser momentos de aprendizagem e reflexão. É o que eu falei no começo, né? Às vezes precisa acontecer alguma coisa que nos balança para a gente perceber que nós não podemos tudo. Quando olhamos para nós mesmos e enxergamos nossas falhas, temos a chance de crescer e desenvolver a virtude da modéstia. A falta de humildade é um sintoma de que algo precisa ser mexido no interior do ser humano. E hoje, qual ser humano que não está sendo preciso, né, ser mexido dentro da gente? Porque a nossa reforma íntima ela é passo a passo.
ainda nós temos muitos defeitos morais, né? Muitos vícios morais. Então a gente tem que batalhar. Um exercício na vida da gente é assim, é diário, é constante. Nós temos que batalhar para isso. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos tendo a chance, a oportunidade do nosso crescimento. Vamos melhorar um pouco nessa? Quem sabe na outra encarnação? Quem sabe não? Eu acho que eu tenho certeza. Eu vou voltar um pouquinho melhor. Quem sabe eu volto sem um vício? Já, olha, já deu um salto muito grande. Porque é difícil. O humilde, ele não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque que ele se encontre. Porque, às vezes, o humilde, ele até se sente envergonhado, né, de ser lisonjeado. A gente se sente envergonhado. Ou quando falo bem ou falo mal, a gente se sente até envergonhado mesmo. Onde está a humildade, também está a caridade. O conhecimento e a aceitação dos seus próprios limites é o principal instrumento a favor dos humildes. Então, é o nosso autoconhecimento. A gente precisa conhecer a nós mesmos, né? E a gente fazer a nossa reflexão e fazer a nossa mudança. A humildade, ela tem um imenso poder de confortar, nos ajuda a sentir bem com o que temos. Mas não vale fingir a humildade. Quem sempre diz, sou muito humilde, ele contradiz. Só dele falar que ele é humilde, ele é orgulhoso, ele é arrogante, né? Porque não podemos falar que somos humildes, gente. Às vezes é só aquele momentinho que eu sou humilde, mas deixa o outro fazer alguma coisa comigo. Eu vou revidar, com certeza. Então, onde está a minha humildade? Então, a gente precisa se conhecer bastante, né? Então, ela se contradiz. Aí fica, se eu falar que eu sou muito humilde, eu estou mostrando o meu orgulho e a minha vaidade. Quando temos consciência dos nossos defeitos morais, podemos dizer, falta-me humildade. Quer dizer, quando nós começamos a ter consciência, a gente vai ver que realmente falta humildade para nós. Esse é o primeiro passo para cultivá-la. É avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo, é esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Porque, gente, a humildade, ela não anda sem a caridade, sem o amor. Eu acho que tudo é entrelaçado, né? Nós precisamos viver tudo isso para ter o amor, para ter caridade. Eu preciso ter o amor, para ter o amor eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter o respeito. Então, são muitas coisas assim, para melhorar no nosso ser. A humildade e o orgulho. A gente sempre tem os dois lados, né? Convive com a humildade e o orgulho. Mas devemos saber fazer a diferença entre baixar a cabeça e ser humilde. E ter uma postura firme sem ser arrogante. Então, não é porque eu abaixo a cabeça que eu sou humilde. Eu não preciso mostrar que eu vou abaixar a cabeça. Estou mostrando a minha humildade? Não, não há necessidade disso. Eu posso ser humilde e ter uma postura firme, né? Sendo humilde. Então, eu não preciso ter essa postura, né? Se eu posso ser firme, mas eu não preciso ser arrogante. Aí Jesus desperta o homem para a sua fragilidade e miséria. Porque para ele, a salvação está na humildade, no desapego e no amor. Então, às vezes, vou repetir, porque a humildade é isso mesmo. Enquanto estamos frágeis, né, ou misérias, ou tragédias que acontecem, aí que a gente vai ver que a gente não pode tudo, que nós não comandamos nada, Deus sabe o que faz. Então, eu estou falando assim, por experiência própria. Tem tempo?
Eu estou falando assim, é conhecimento mesmo, né? De causa e efeito, porque a minha vida eu achava assim que eu podia tudo, e que eu dava ordem, e que eu comandava, e que acontecia, né? Mas tudo sem amor. Eu queria aquilo ali, e tinha que acontecer a hora e tempo que eu quisesse, e não é assim. Então, às vezes, né, eu fui sacudida por uma dor imensa, né? Que meu filho está no plano espiritual há 16 anos. Eu posso dizer que a partir daí eu fui conhecer o amor. Uma dura realidade, né? A gente não tem tempo para nada, trabalhava, criava os filhos, e aquela vida corrida, aquela coisa, só andando, e acontecendo só aquilo que eu pedia. E Deus fez que eu acordasse. De uma maneira dura, sim. Aí eu vi que eu sou impotente. Quer dizer, eu achava que eu tinha tudo nas minhas mãos. E eu não tinha. Eu digo que meu filho escorregou pelos meus dedos. Eu nem precisei abrir os dedos, ele caiu. Então, através dessa dor, eu comecei a amar. Eu conheci o amor, eu não abraçava os meus filhos. Eu não sei se eu tinha vergonha, ou se eu perderia o respeito, sei lá o que eu pensava. Não sei. Então, comecei a dar o primeiro passo, a ser mais humilde, a abraçar os meus filhos, a falar para eles que eu os amo, a respeitar mais o meu marido, a respeitar as pessoas que estão à minha volta. Então, aí eu passei a ser mais humilde, mais um pouquinho. Mas ainda não tenho a humildade que eu preciso. Tenho certeza que não tenho. Porque se alguma coisa ainda me acontecer, com certeza ainda vou dar ordem, ainda vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu tenho que refletir, eu tenho que voltar para mim mesma e pensar, tem coisas mais importantes na vida. Às vezes, aquilo que eu quero é tão pequeno, que diante de um amor, diante da família, diante dos filhos, aquilo é minúsculo. Então, tem coisas mais importantes na nossa vida. É amar, é ser humilde, é dizer para o outro que eu te amo, não ter vergonha. A gente tem muito essa vergonha, essa timidez de falar que ama. E é a coisa mais gostosa quando a gente descobre isso. É muito bom. Então, a gente começa a amar, não só da minha família, mas aqueles que me rodeiam. Essas pessoas que estão aqui, a gente começa a trabalhar junto e vai criando um elo de amor. Então, tudo isso, gente, é muito proveitoso, é muito gostoso. Então, vamos ter humildade de pedir perdão para uma pessoa. Errei, volta atrás, por que não? Eu estou vendo, se eu estou um passo à frente do meu outro irmão que está aqui atrás, que ainda não entendeu o que eu entendi, eu tenho que dar uma chance para ele. Se eu estou tendo a oportunidade de aprender, por que eu não vou voltar ao meu irmão ou pedir desculpa, eu errei? Não custa nada, gente. Isso não é desvalorizar a pessoa, falar, não, eu vou cair, eu vou ser menor que aquele. Não. Isso não existe medida, né? Então, vamos ser mais humildes, vamos procurar humildade em tudo. Agradecer a Deus por tudo, porque é Ele que nos dá mesmo. Não adianta nós querermos uma coisa, a gente faz um plano, Ele faz outro. Ótimo. Eu vou lutar? Na época que aconteceu, eu pensava, com quem que eu vou lutar? Eu tinha isso comigo. Com quem que eu vou brigar? Eu não tinha ninguém para brigar. Porque como que eu ia poder com Deus? Eu não tenho esse poder, né? Então, a gente se sente impotente mesmo e vê que a vida não é assim. Não é como eu quero, não é quando eu quero. As coisas vêm
É através de Deus. E mesmo que seja por uma dura realidade, estou aprendendo. Falar que ainda eu aceito, olha, já não estou sendo humilde a Deus. Porque eu não aceito. Estarei mentindo até hoje se eu falar assim, não, eu aceito que ele foi. Não, eu não aceito. Ainda me falta muita humildade para isso. Mas estou aprendendo a conviver, né? E o que me ajuda? Oração, amizade, né? É isso que me ajuda, força, coragem para chegar em frente. Então, tudo isso, gente, então não vamos esperar, né? Acontecer o pior, não. Quem tem a chance, vamos lá, vamos seguir em frente. Viu? Com muito amor, com muito respeito, com muita humildade, com muito carinho pelo outro. Não ter vergonha de nada, de declarar que ama a pessoa. Não há problema nenhum, né? Então, vamos refletir um pouquinho.